Fala galera, canal Business Agility 5 Dimensões novamente, eu sou Alexandre Abdala, estou com um grande especialista aqui, parceiraço Alex, e vamos debater um assunto aqui super importante dentro do cenário, obviamente, da Business Agility 5 Dimensões. Você que está aí assistindo no canal, deixa o seu like, curte, acompanha a gente, sempre com conteúdos de forma diferenciada, abordando o Business Agility no Brasil. Alex, vamos debater hoje um cenário que a gente estava conversando sobre papéis, né? Papéis e suas aplicações, as suas importâncias, as suas ações dentro do cenário de Business Agility. Aí eu trago um cenário que a gente pode começar já o debate para os nossos telespectadores ali, o pessoal que está acompanhando a gente no canal, que deve ter muito isso no mercado. A gente falou isso nos episódios anteriores, né? Quando a gente falava de gestão de produtos, gestão de projetos, quem tem que estaria olhando a estratégia. Quais, na sua visão, ali, esses papéis mais importantes hoje que estão distorcidos da sua execução para olhar para a Business Agility 5 dimensões? Qual que, na sua opinião, seriam os principais papéis ali que a gente poderia começar o nosso bate-papo discutindo sobre esses pontos? Boa, vamos lá, Alexandre. Show de bola. O que acontece? Quando a gente fala de papéis, expectativas ou expertises necessárias para atender uma estratégia, a gente está falando de design organizacional. Né? Uma parte do design organizacional é justamente criar um formato ou um design, coloco o meu time em campo e aí as expertises que eu preciso para fazer aquilo acontecer. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente tem uma característica muito forte em várias camadas. Então, a gente tem a camada estratégica. Então, posso falar de papéis e expectativas na camada estratégica? Posso. Posso falar de papéis e expectativas na camada tática? Posso. Posso falar de papéis e expectativas na camada de operação? Também posso. O grande ponto é que isso está fundamentado nas expertises, né? Que antigamente o pessoal falava de hard skill e soft skill, e a gente está falando agora de human skill, né? Que é a junção desses dois em habilidades humanas. Quando a gente olha para a estratégia de negócios que foi desenhada ali, eu tenho que montar um design organizacional para atender essa estratégia. Né? E aí nisso eu avalio quais são as expertises necessárias para colocar em campo. Então, a nível estratégico, eu posso estar falando de um C-Level, eu posso estar falando de um diretor de produtos, um diretor de Business Unit, posso estar falando de um gerente executivo, posso estar falando de um Agile Strategy Manager, por exemplo, enfim. Na camada tática, posso estar falando de um RTE, posso estar falando de um gerente de produto, posso estar falando enfim, de qualquer outro papel ou expectativa necessário. Né? Na camada de operação, eu posso estar falando de pessoas que realmente executam como desenvolvedores, como analistas de negócios, arquitetos e engenheiros. etc. O grande ponto é que a expertise que está em volta daquela estratégia que eu preciso executar. Né? Tá. E aí eu tenho pessoas que eu tenho um índice de expertise do meu time atual, e eu comparo com a expertise necessária que é desejada ali para atender daquela necessidade, né? Daquela necessidade de negócio. É verdade. Quando você falou de human skills ali, a gente fala de people skills, né? Agora, a questão de soft skills e hard skills, ela tá se evoluindo, né? Sim. Vamos dizer, não é que tá deixado de lado, mas a forma de como você conduz a formatação do time, a gente se relaciona, como a gente já falou em outros episódios, formação de um time. Como que você vai optar pelo goleiro? Como você vai optar pelo esquema de defesa, os laterais, meio de campo, atacante? Isso engloba qualquer outro tipo de construção de time, mas sabendo a necessidade de negócio. Acho que esse é o ponto crucial que muitas empresas erram. Aí, quando eu falo não empresas, mas sim os corpos diretivos, precisamos de inteligência artificial. Legal, o que a gente vai querer com inteligência artificial? Se a gente já entende o que nós desejamos, já tem uma estratégia clara, já tem uma estratégia de negócio, qual é a equipe para fazer isso? Quais as expertises que a gente vai ter para começar a tracionar isso? E aí, muitas vezes, a gente não tem esses profissionais preparados, né? Ou tem? Não. Tem prateleira ali já? Não. Ou tá meio termo ali? Temos e não temos? E aí eu tô olhando assim. estratégico, tático e operacional. Perfeito. Não tô olhando só operacional. A gente tem que olhar aqui também, que a gente fala, tenho 30 anos de experiência. Tá, experiência no quê? Esse é o grande ponto, né? Aí o conhecimento inteiro, ou, né, dependendo do tipo de conhecimento que tem, ou é raso em tudo, mas eu trazer um ponto importante, pegando o gancho no que você trouxe, que muitas empresas acabam fazendo.
né? Elas aplicam muito mais gestão de projetos, fazem pool de recursos. É verdade. E aí, quando faz pool de recursos, ela acaba deslocando as pessoas ali para executar determinada tarefa quando necessário. Coloca no lugar errado, né? E coloca no lugar errado. E aí a performance não é... Está longe daquela ideal. Né? Você vê continuamente times desbalanceados. Então, você pega ali o quê? Tem uma estratégia para ser executada, ela é uma hipótese boa de negócio, mas quando chega na execução, ela naufraga. Por que isso acontece? Geralmente, a escolha das expertises e como eu mobilizei o time, como eu fiz o ramp-up desse time, como eu coloquei esse time para funcionar, não foi tão adequada. Aí esse time vai aprender em tempo de voo e aí a coisa complica. Né? Olha só, tudo tem cenário, Alexandre. Por exemplo, você voaria hoje... Vamos falar de um cenário de enxugar custos, né? Porque a gente está falando de papéis e expectativas, e hoje o que está acontecendo, né? Eu tinha 3 papéis que faziam isso daqui, vou ter um só agora. A famosa eficiência operacional. Enxuga tudo e seja que Deus quiser, né? Sério, assim, eu também acredito muito na eficiência operacional e eu acho que é possível fazer claro, isso. Claro. Só que existem cenários e contextos. O como fazer, né? Exatamente. Você não pode simplesmente sair cortando. Esse é o ponto principal, cara. A palavra sair cortando. E muita gente faz isso. Tá, eu penso, eu tenho um cenário que eu fui aprendendo ao longo desse tempo. Até na hora de você fazer esse enxugamento ou desligamentos, você tem que ser estratégico. Com certeza. Vai doer? Vai doer. Às vezes você não tem saída. Cara, vai balançar, vai tremer, mas vai sair. Mas se você pelo menos fazer esses cortes ou essas eficiências de uma forma, o mínimo organizada, a sua dor vai ser menor. O seu impacto vai ser menor. Mas a galera não pensa dessa forma. Já sai arrebentando tudo à direita. Você quer ver só um exemplo? E aí, quando a gente fala de papéis e expectativas, né? Muitas vezes você tem aquelas expertises ali envolvidas naquela operação e são expertises necessárias para trazer até uma segurança para isso. Exatamente. Olha só um exemplo importante. Você anda de avião? Ando. Tá maravilha. Você toparia andar em um avião que só tivesse um oficial pilotando? Só tivesse o piloto? Se não tivesse o copiloto? O copiloto, por exemplo? É que copiloto é errado, né? O outro também é piloto. Sim. Só que tem menos horas de voo. Você tem um risco enorme, né? Pensaria 2 vezes. Pensaria 2 vezes. E aí, olha só, nem pode por questões da legislação brasileira de aviação. Exato. Por quê? Porque é uma questão de risco. É uma questão muito alto. Você tem ali 100, 200 pessoas voando, né? E se der um treco no piloto. Ou seja, você nem sobe. Você já tem uma restrição muito forte que, cara, se acontecer isso, existe uma série de consequências que vai impactar uma série de outras ações ali negativas. Esse é só um exemplo que a aviação ela aprendeu com os trágicos acidentes que tiveram. A navegação, né? Que hoje está em pauta o negócio do Titanic, né? Quando aconteceu o problema do Titanic, criou-se legislações mais botes salva-vidas, pelo tanto de tripulação e tal. Mas acabou acontecendo agora né, o triste episódio, né, do submarino, né, que foi algo que... É a grande pergunta que entra, né? Eu sei que a gente pulou de um assunto para o outro, mas... Não, está relacionado a esse No final do cenário. dia está relacionado. Quando a gente olha para... esse mesmo submarino, ele já tinha feito mais de 10, 15 viagens, né? Já tinha 2 anos de uso, né? Então, e ele chegou num ponto, inclusive, a hipótese é que ele não aguentou tantas viagens e acabou sucumbindo. Houve falha, né? Trazendo o ponto que você trouxe, isso daí tem a ver com os cenários de papéis e as suas devidas articulações. Será que a equipe ali estava preparada para determinado cenário? Será que não faltou também mais testes devido a tanta utilização? Porque ali é uma pressão super enorme que acontece, porque o que aconteceu foi uma perda de comunicação do joystick com o jogador ali. E aí? Será que não faltou também uma expertise dentro desse contexto de papéis? Vamos dizer, a visão do CEO ali, o cenário dele é excelente, ok, mas e o contexto em si? Você entrou num ponto, né, Alexandre, que quando a gente fala de papéis, expectativas e skills necessários, olha só, você vai construir um prédio. Você vai construir um prédio, você vai acreditar no engenheiro e no arquiteto, ou você vai acreditar... do urbanista. No cara que, sei lá, não tem relação nenhuma com isso.
Exatamente. É lógico. Olha só, exige uma expertise para se levantar um prédio que é uma ciência já muito estudada, Validada, que é testada. etc. Tem muita matemática envolvida, física, etc. Esses caras são preparados para isso. Exato. E aí, quando você fala, não, eu não preciso desses caras, você assume o risco. Né? Então, veja, a gente está transitando, né? A gente falou lá do submarino, que no final do dia assim, com certeza, um especialista no assunto não deixaria acontecer da forma que aconteceu. Né? Ele traria uma série de mitigadores de risco, né, para resolver esse problema. Mas o fato é que isso acontece em todas as esferas. Né? A gente tem times de tecnologia que não conhecem a tecnologia, que estão atuando e tem prazos apertadíssimos para entregar a iniciativa em questão. A gente tem profissionais que não conhecem com profundidade e não têm a expertise necessária para executar determinada ação, e aí é a hora que a execução não acontece. Por isso, papéis e expectativas, Alexandre, é tão importante estar linkado no design organizacional. Porque se não tiver uma boa estrutura com as expertises necessárias, a sua operação e a execução já vai ter problema. Não vai tracionar, né? Não vai tracionar, não vai evoluir. E tem a ver, obviamente, com todas as ações e visas a de 5 dimensões. Você vai andar em todas as esferas. Com certeza. Esses papéis e expertise. Show de bola. Galera, acho que é isso, né? A questão de papéis e expectativas sendo colocado na mesa de uma forma simples, objetiva. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, certo, Alex? É isso aí. Até a próxima. Beijo. Tchau.